gente! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mamães de Sessão. Bom, hoje vamos conversar sobre as reações das crianças quando elas são contrariadas. Você, pai e mãe, o que você faz quando o seu filho tem aquela reação maravilhosa que é de se jogar no chão quando ela é contrariada ou quando ela recebe um não? Me conte nos comentários se isso já aconteceu com você e, melhor ainda, me conte como você resolveu essa situação, porque o importante desse negócio de contrariar a criança é como a gente resolve. Então hoje vamos conversar sobre as reações negativas das crianças aos nossos nãos, pai e mãe, e como é que a gente faz para resolver essa situação. Lembrando que as reações negativas são para elas, tá? Para as crianças, não para nós pais. Vamos observar se os nossos filhos estão reagindo muito negativamente aos nossos nãos. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos que você mais gostou com as mamães e os papais que você conhece. Manda para a sogra, para o sogrão, para os avós. Comente e siga a gente também nas redes sociais. E para falar sobre esse assunto, primeiro nós temos que desmistificar essa história de que criança é tudo igual e de que a criança se comporta da mesma forma quando ela é contrariada, né? Tô querendo dizer o seguinte, por exemplo, toda criança se joga no chão do shopping, por exemplo, que é um clássico, né? Quando ela recebe um não, ou quando você não compra o presente que ela quer. Depende, né? Depende da criança. Toda criança grita ou fica muito irritada quando ela é contrariada? Depende muito também. Toda criança bate, né? Não tem a criança quando ela dá um tapa assim na cara dos pais, quando ela dá um colo, né? Toda criança dá esse tapa quando ela é contrariada? Eu acho que depende muito da educação que a criança está tendo dentro de casa. Então, nem toda criança contrariada é uma criança mal educada. A gente tem que lembrar disso, né? Vamos tratar os nossos filhos de forma única. Cada criança tem um comportamento. E ninguém melhor que nós, os pais e mães, né? Que somos as pessoas que mais conhecemos os nossos filhos, para observar esse tipo de reação, quando elas recebem um não, e para a gente aprender a lidar com esse tipo de situação, sabe? Não é a tia da escola que tem que ver, não é o avô, não é a avó. Somos nós, pais e mães, que temos que observar como nossos filhos reagem aos nossos nãos. E para isso a gente tem que começar a observar, a perceber, na verdade, qual é a reação dos nossos filhos quando a gente diz um não, quando nós pais dizemos não a eles, né? É diferente o não do pai do não da mãe? Como é que o seu filho reage ao seu não, você que é mãe? Você acha que quando você diz não e quando o pai diz não, é diferente a reação do seu filho? Qual é o não que ele respeita? Será que ele respeita o não de um adulto e o não do outro adulto ele não respeita? Como é que seu filho reage aos nãos que acontecem na vida dele? Depois de analisar a reação do seu filho ao não, é importante a gente analisar a nossa reação de pais e mães, né? Porque muito do comportamento dos nossos filhos são fruto do nosso comportamento. Então, como é que a gente está reagindo, nós pais, quando nossos filhos estão tendo uma reação muito negativa ao não que a gente dá para eles, né? Como é que a gente está lidando com essa situação? O que você faz quando o seu filho tem uma reação muito negativa ao não? Bom, aí temos várias opções, né, dentro dessa nossa reação. A gente pode ceder, né, fazer o que a criança quer. A gente pode conversar com a criança, explicar para ela por que ela está recebendo aquele não. Né? A gente pode brigar, a gente pode botar de castigo, a gente pode gritar, enfim, aí tem várias opções. E todas essas opções também, elas têm consequências, né? A gente tem que lembrar sempre disso. A gente pode sentir vergonha, né, e dizer assim, nossa, que criança mal educada, tá vendo? Já tá se jogando no chão porque recebeu um não, né? Enfim, mas essas reações vão ter consequências. Por exemplo, a primeira reação que eu vou comentar aqui, eu vou falar dela primeiro porque eu acho que é a que mais acontece. É quando os pais cedem a esse não. Se você ceder, por exemplo, né, ao que seu filho está querendo, ou aquela reação muito negativa que ele está tendo, vou falar do ceder primeiro, que eu acho que é a reação mais comum que os pais acabam tendo, sabe? Que é querer acabar logo com aquela situação, né? Com aquela criança que está ali jogada no chão. Os pais acabam cedendo, na verdade, fazendo o que a criança quer. Então, se você ceder, você não vai poder reclamar da próxima vez que o seu filho tiver a mesma reação negativa. Por quê? Porque cedendo aquilo ali, fazendo o que a criança quer, você está ensinando para ela que essa é a forma que ela vai conseguir o que ela quer. Então, se você ceder, você não pode reclamar de uma próxima vez que seu filho fizer a mesma coisa que ele fez, daquele primeiro não que você deu a ele e que você acabou cedendo. Se você optar por acalmar, né, a criança no momento que ela está ali muito irritada, e conversar com ela, né, e tentar explicar para ela o porquê que ela não pode fazer aquilo, ou por que você não vai dar aquilo que ela quer,
Essa reação ela pode levar um tempo, mas eu ainda acho que é melhor sempre a gente explicar para os nossos filhos o porquê que eles não podem ter alguns comportamentos, né? Do mesmo jeito que explicar porquê alguns comportamentos eles devem ter. Mas essa reação ela pode levar um pouco mais de tempo, mas a gente também pode fazer, explicar para os nossos filhos porquê que eles não vão ter aquilo que eles querem naquele momento. Mas eu acho que com o tempo a criança vai entender o porquê que aquela reação dela está sendo muito negativa, né? O porquê que aquilo está fazendo mal a ela, que pode estar fazendo mal a ela. Por exemplo, quando a criança fica muito irritada quando ela recebe um não, né? Não é bom a gente ficar muito irritado, né? Então a gente pode explicar para os nossos filhos, mas vai levar um tempinho, mas ainda acho que é o melhor caminho. E explicando também, eu acho que você diminui muito a chance do seu filho ter uma reação muito negativa, muito ruim, de uma próxima vez, porque ele vai lembrar daquilo que você explicou a ele. E aos poucos, com muita conversa, ele vai entender. Ficar com vergonha, por exemplo, não adianta nada para a criança. Chamar o seu filho de mal educado naquele momento que ele está tendo aquela reação que você considera vergonhosa, também não adianta muita coisa para a criança. E lembrar sempre que nesse momento, nós pais é que estamos no controle da situação. Então, assim, a gente pode sim achar a melhor alternativa que faça com que nossos filhos entendam que eles não vão poder, ou que eles não vão ter, ou que vai existir um momento de que eles vão ter que entender o não de alguém. E fazendo com que nossos filhos entendam o não de nós pais e mães, que é um não com amor, né? Que é um não com carinho. A gente tem que lembrar que o mundo vai dizer muito não aos nossos filhos e que eles têm que estar preparados para isso. Então, assim, a reação que o seu filho tem ao seu não, provavelmente é a reação que ele vai ter aos nãos do mundo, aos nãos de pessoas que ele nem conhece, aos nãos que vão aparecer muito na vida da gente, né? Porque a gente recebe muito não. Mas o segredo é como a gente lida com esses não, sabe? Eu acho que isso também é função de nós pais e mães, ensinarmos nossos filhos a lidar da melhor forma com os nãos que eles vão receber do mundo, porque vai ter muito não, né? E como é que eles vão reagir a esses nãos, né? Então eu acho que isso aí também aprende dentro de casa. Então esse era o recado de hoje. Como é que você ensina seu filho a reagir aos nãos, aos milhares de nãos que você vai dar a ele durante a sua educação e que o mundo também vai dar, né? Porque esses nãos aí vão ser complicados, mas a gente vai conseguir ensinar nossos filhos a reagir de uma forma boa a esses nãos. Então me contem nos comentários e como vocês já resolveram, se alguém já passou por um momento desse, de muita irritação da criança, ou que a criança se jogou no chão e ficou ali gritando, e aí, como é que você fez?